da sua vida, você já se sentiu como se estivesse em um labirinto, um beco sem saída? Essa é a história de 3 ratos, Zed, Max e Big, que viviam em uma sociedade de ratos dentro de um grande labirinto. A vida de todos os ratos se resumia basicamente numa jornada diária em busca de pedaços de queijo para sobreviverem. O problema é que o queijo nem sempre estava no mesmo lugar, e isto gerava muita frustração e tristeza neles, pois tinham que fazer novas buscas para descobrir onde o queijo estaria. Até que finalmente entenderam que a mudança era inevitável, que deveriam se acostumar a ela. Aprenderam que ao invés de ficarem questionando e se lamentando, deveriam aceitá-la e seguir determinados pelo labirinto, na busca de novos e deliciosos pedaços de queijo. Quando passaram a agir dessa forma, tiveram comida todos os dias e se tornaram felizes. Menos Max, Zed e Big. O ratinho Max sempre foi curioso e questionador. Perguntava a seus pais por que o labirinto era do jeito que era, e eles explicavam que era algo condicionado, que ele deveria trabalhar com o que lhe era dado e com o que tinha, que o importante e o propósito da vida deles era o queijo. Mas Max era muito curioso e estava determinado a descobrir mais sobre o labirinto e sobre o queijo. O ratinho Zed já não se importava com o queijo. Era um rato como nenhum outro. Tinha uma personalidade magnética e todos gostavam da companhia dele. Embora não se sentisse obrigado a seguir as rotinas e os costumes dos demais ratos, parecia ser mais feliz do que os outros. Muitos se reuniam em torno dele para ouvi-lo falar, e falava coisas como: é possível buscar a felicidade se a busca propriamente dita não os faz feliz? Era considerado um erudito e tinha a reputação de ser inteligente. O tempo passou. Um dia Max procurou Zed e disse que havia descoberto coisas incríveis e que depois de muito esforço conseguiu sair do labirinto. Disse que havia tentado de todas as formas e só conseguiu após ter a ajuda de um rato extraordinário, que desafiava todas as lógicas. Era um rato chamado Big. Big era mais forte e grande que qualquer outro rato, e ele era assim porque trabalhou para isso. Seu exercício diário era correr bastante pelo labirinto, mas não era procurar queijo, somente para desenvolver músculos e se fortalecer. Embora muitos o criticassem, ele tinha descoberto o que o fazia feliz, e não se importavam se os outros entendiam ou não. Um dia resolveu ir conhecer um rato chamado Max, por ouvir falar que ele tinha um plano muito louco. Ao encontrar com Max e ouvir sua história de várias tentativas frustradas de escalar as paredes do labirinto, Big disse que poderia ajudá-lo, que bastava ele pular sobre suas costas e que seria impulsionado para cima. O plano deu certo e Max saiu do labirinto e pôde ir e ver mais longe do que qualquer outro rato já tinha sonhado ou imaginado poder chegar. Max contou a Zed que o labirinto fora construído por outros seres, e eles colocavam e retiravam os queijos, e contou tudo o que viu e aprendeu. Disse também: foi-me dito que não havia resposta para a pergunta por quê. Foi-me dito, Zed, que não havia escolha a não ser aceitar a mudança. Foi-me dito que buscasse somente queijo. Bem, eu provei o contrário. Após ouvir sua história, Zed disse a Max que ele havia feito algo realmente extraordinário. Agradeceu por compartilhar sua história. Em seguida, Zed se levantou, seguiu em direção à parede e, diante dos olhos de Max, atravessou como se ela nem mesmo estivesse lá. Max ficou atordoado e pasmo quando ouviu a voz de Zed do outro lado da parede lhe dizendo: você tem razão, Max, é possível ser livre. Nesse momento, Zed falou a Max que ambos fizeram a mesma coisa. Disse sobre pensamentos, persistência e que tudo no final resulta na insistência da mente em acreditar e agir. Eu fiz o mesmo que você. Desafiei suposições, quebrei regras, ignorei restrições,
Recusei-me a acreditar em condicionamento e o labirinto deixou de existir. Então ele não existe realmente? Perguntou Max. Para ninguém? Existe, para a maioria dos ratos. O problema não é o rato estar no labirinto, mas o labirinto estar no rato. Era um dia como qualquer outro, e Big foi fazer sua jornada matinal e percebeu que algo tinha mudado. A população de ratos tinha aumentado e já não conseguia mais fazer os trajetos habituais, e isso havia afetado sua corrida e sua vida. Passou um longo tempo refletindo sobre a situação e sobre o labirinto, que era grande, mas não o suficiente. Era um meio de vida para todos, mas não mais o seu. Era tudo o que ele conhecia, mas não era tudo o que ele podia imaginar. Então tomou uma decisão. Se aproximou da parede, deu um impulso e com toda a sua força deu um murro. Big passou pelo buraco que tinha acabado de criar na parede e saiu do labirinto. Ele nunca mais retornaria para lá. Algumas vidas não são tão facilmente contidas. Alguns ratos são Big.